Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Apocalipse, capítulo de número 20. Alguém falou comigo essa semana, como foi? Tem 2 semanas? Tem 2 meses que o Senhor anunciou que ia pregar sobre Apocalipse e eu não vi ainda. Fica fazendo volta e não vai ao que interessa. Ai, terra, eu vou ler Apocalipse, que é para ver se pelo menos satisfaz. Apocalipse capítulo 20. Eu estou pregando sobre Apocalipse desde o dia que eu comecei a pregar sobre Gênesis, tá? Não há fim sem começo, é bom entender isto. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 4. Tem coisas que eu não vou explicar hoje aqui do texto, vai chegar o momento certo, tá? Mas diz assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão. Ah, Deus, já era para você ter dado glória. Eu vou ler de novo que é para lhe dar uma chance. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam um sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, me ajuda a entender. Amém. Podem sentar, amados. Queridos, há pelo menos 8 ou 9 semanas, nós estamos falando das 7 dispensações e das alianças de Deus com a humanidade. Na primeira semana eu trabalhei com os irmãos Mateus capítulo 20, na parábola da vinha, mostrando aos irmãos que existem tempos no plano de Deus com relação ao homem, com relação à igreja. E eu mostrei para os irmãos aqui, no plano divino, o que representa na parábola a madrugada, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a hora 1/10. Mostrando aos irmãos que todos os acontecimentos ao longo da história da humanidade estão estritamente debaixo de um plano divino, de um controle de Deus. Depois nós começamos a trabalhar as dispensações, e eu mostrei para os irmãos a primeira dispensação da inocência, que se dá no Éden, quando Adão e Eva são criados perfeitos. E esse período chamado da inocência vai desde a criação até o momento que eles são expulsos do Éden por conta da desobediência e do pecado. Essas mensagens estão todas gravadas, você deve revê-las, precisa revê-las, para não ser enganado com sopinha miojo, porque o que nós estamos trabalhando aqui é caldo de mocotó, com uma pitadinha de pimenta. Isso é coisa de seminário. Isso é coisa de seminário.
E eu acho muito interessante quando eu estou pregando e o meu sistema aqui resolve me ensinar a pregar, porque ele está aqui repetindo o que eu estou falando. Vamos lá. Depois nós falamos sobre a dispensação da consciência. Quando Adão e Eva comem do fruto que o Senhor lhes havia dito que não comessem, o texto sagrado diz que os olhos deles se abriram. Então a dispensação da consciência vai desde a saída do Éden, desde o ato do pecado, até o dilúvio. E essa dispensação nos mostra como o homem é corrupto, corruptor e corruptível. Então logo Deus o deixa à própria sorte, o homem se joga da maneira mais violenta possível no pecado. Depois nós estudamos a terceira dispensação, chamada do governo humano, que vai desde o momento que Noé sai da arca até o momento da Torre de Babel. Ou seja, os homens, a família de Noé sai da arca, viu todo o cenário antediluviano, o juízo de Deus manifestado através do dilúvio, e ainda assim, logo ao sair da arca, Cã consegue cometer um ato de desonra contra o seu pai, tão absoluto, tão violento, que as nações cananeias ou cananitas se tornam símbolo de idolatria, de corrupção, de violência, de injustiça nos tempos antigos. É desta descendência que se levanta Nimrod, fundador do primeiro império do mundo, fundador de Nínive, idealizador da Torre de Babel, a primeira personificação da malignidade de maneira direta e objetiva nas Sagradas Escrituras. Na Torre de Babel, o Senhor sentencia a humanidade com a variação de línguas, e eles são dispersos sobre a terra. É nesta dispensação que surge Terá, pai de Abrão, e no capítulo 11 de Gênesis começa o movimento da quarta dispensação, chamada dispensação patriarcal, ou dispensação da promessa, que vai desde a chamada de Abrão para a terra de Canaã, que é filho de Cã e portanto neto de Noé. Então essa dispensação começa em Abrão e vai até o início do Êxodo. Ela passa pela formação da nação de Israel. Os 4 principais patriarcas, Abrão, Isaque, Jacó, José, a formação da nação de Israel está dentro desse cenário. Eles se tornam escravos no Egito, e o Senhor decide libertá-los do Egito através de Moisés. Então essa dispensação vai desde a chamada de Abraão até o Sinai, quando chegam as tábuas da lei. Então nós começamos a quinta dispensação, chamada dispensação da lei, ou dispensação mosaica, quando Moisés recebe as tábuas da lei, e agora Israel ganha um código constitucional. Israel recebe regras da parte de Deus de como deveria se conduzir. A lei mosaica é o mais completo. Olha o que eu vou falar. A lei mosaica é o mais completo código de leis da história. A constituição das nações mais prósperas do mundo moderno, e das mais ricas e das mais modernas, das mais civilizadas, está fundamentada na lei mosaica. Tem pilares e fundamentos fixados na lei mosaica. A dispensação da lei se estende desde o Sinai até o Gólgota, do Sinai ao Gólgota, desde o recebimento das tábuas da lei até a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Alguém lembra que eu já falei sobre isso com detalhes? Quem lembra, levanta-se a mão.
Amém? Quem está na internet, levanta a mão. Eu não vou ver, mas levanta. Deus abençoe. Dá um sinalzinho no nosso chat aí, avisa ao nosso pessoal que você está acompanhando. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e o véu do templo se rasga, começa a sexta dispensação, essa que nós estamos vivendo hoje, dispensação da graça. A dispensação da graça vai do Calvário até a parousia, até a volta do Senhor Jesus. Nesse momento nós temos um parêntese que eu falei semana passada, na profecia de Daniel é chamado de a 70ª semana. A partir da semana que vem, a gente começa a falar sobre as semanas proféticas de Daniel. Mas pastor, pelo amor de Deus, não me cansa, eu quero Apocalipse. Você não vai entender a casa se você não acompanhar a construção. O Apocalipse é o ápice de tudo que Deus planejou e a humanidade destruiu com a sua corrupção. Então é preciso passar por esses caminhos. Nós estamos na dispensação da graça, vem o arrebatamento da igreja, tem um período de tratamento de Deus com Israel e com as nações da terra, e então ingressamos na 7ª e última grande dispensação, que nós vamos conversar agora à noite, nos próximos 15, 20 minutos, a dispensação milenial, ou dispensação do milênio. Você me entendeu? Diga amém. A dispensação do milênio, como o próprio nome sugere, em todas as pregações anteriores eu mencionei quanto tempo durou cada dispensação. Eu só não posso mencionar, e ninguém pode, sobre a primeira, quanto tempo durou a primeira, porque não se sabe exatamente quanto tempo depois de criado levou para Adão pecar. E a dispensação da graça, que não dá para precisar, nós ainda estamos dentro dela, e ninguém aqui sabe o dia da volta do Senhor Jesus. Não vou nem perguntar quem sabe, levante a mão, porque seria uma bizarrice, tá? Mas a dispensação milenial, como diz o próprio nome, durará 1000 anos. Ela é chamada de reino milenar de Cristo. Este reino milenar de Cristo cumprirá a profecia para a nação judaica de que Cristo é seu rei e reinará para sempre. Nunca vi essa profecia, pastor? Vou lhe dar 2 exemplos. 2 Samuel capítulo de número 7, quando Deus faz um pacto com Davi, e o Senhor diz: por causa do teu desejo de me honrar com a construção de um templo para o meu nome, eu te digo que não faltará na tua família um rei, que se assente no teu trono e que reine para sempre. O Senhor estava falando do próprio Cristo. Quando o anjo aparece à Virgem Maria e lhe diz: salve agraciada, o Senhor, você achou graça aos olhos de Deus. Maria fica estupefata e o anjo diz assim: não temas, porque achastes graça aos olhos do Senhor e darás à luz um filho. O seu nome será Jesus. Ele será rei, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Então a promessa vai se cumprir aqui, plena, absoluta, completa e literalmente na dispensação do reino milenial. Quem são as pessoas que farão parte deste reino de Deus? No texto que nós lemos menciona claramente os judeus que se renderam ao Senhor no período tribulacional, a igreja salva e redimida pelo sangue de Jesus. Vou repetir porque só o pastor José Luiz entendeu. A igreja salva e redimida pelo sangue de Jesus. E os judeus que se converteram e os mártires no período da grande tribulação. Quando termina a dispensação milenial? Com o juízo final. Após o juízo final tem o que, pastor? Entraremos no estado eterno, novos céus e nova terra. Nós vamos falar disto posteriormente. Você vai amar ouvir, mas mais do que amar ouvir, é preciso amar, se preparar para o tempo da vinda do Senhor Jesus. Amém?
Então Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22 narram para nós tanto esse período quanto o período do estado eterno. Deixa eu te lembrar agora para você se situar. A palavra parousia é uma palavra grega que significa manifestação. Ela é utilizada para falar da manifestação de Cristo na sua vinda para arrebatar a igreja. Depois da vinda do Senhor Jesus, a terra passará por um processo de purificação, por um processo de juízo, de julgamento. Israel será julgado, e Israel será julgado para que eles sintam necessidade do Messias. Vamos ver isso lá na frente. Eles vão clamar pela vinda do Messias. É quando o Messias desce para estabelecer o seu reino milenial. A igreja é chamada aos céus pelo Messias no arrebatamento e levada pelo Espírito Santo. Diga amém. Diz amém, senão eu vou fazer igual a menino birrento. Se não falar amém, eu paro. Vamos lá. A igreja é levada aos céus pelo Espírito Santo, e ela é trazida dos céus com Jesus. No arrebatamento a igreja sobe ao encontro de Cristo. Agora ela desce com Cristo para reinar. No arrebatamento a igreja sobe sem que o mundo perceba o acontecimento em si. Agora Jesus desce com a igreja e todo olho o verá. A Bíblia diz que até mesmo aqueles que o traspassaram. Agora, o plano redentor de Deus para a humanidade termina aqui, nesta dispensação. Quero que você entenda 5 itens que eu destaquei, e eu vou usar 3 minutos proféticos para falar de cada um. Por que proféticos? Porque um dia profético dura 1 ano. Então 3 minutos proféticos vai durar um pouco mais de algumas horas. Mas eu vou usar alguns minutos rápidos para falar de 5 itens que eu destaquei da dispensação milenial. Primeiro, quando ela começa? Há quem diga que a pandemia já foi o arrebatamento, que os crentes que morreram são os crentes que subiram no arrebatamento, e que nós já estamos na grande tribulação. Não há nada que respalde teologicamente essa teoria. Não há nada que respalde teologicamente essa teoria. E eu não vou discutir aqui palavras que a maioria dos irmãos talvez nunca tenham nem ouvido. Pré-tribulacionista, quem já ouviu essa expressão, levanta a mão. Mid-tribulacionista, quem já ouviu essa expressão? Pós-tribulacionista, a maioria dos crentes nunca nem ouviu falar disto. Milenista, amilenista, pós-milenista, são termos da teologia. Eu não vou discutir isso aqui, não vou abordar isso aqui, mas quero deixar muito claro que a dispensação milenial se inicia com a manifestação de Jesus aos olhos do mundo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 até o versículo 21 descreve quando ele desce para reinar com a sua igreja. Olha o que João diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Verbo de Deus. Quem é ele? Quem é ele? Ah, fala sério. Quem é ele? Não fale esse nome como se você estivesse falando o nome de um político. Quem é ele? Não, ainda está parecendo nome de jogador de futebol. Melhora. Quem é o Verbo de Deus? Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Seguiam-no, versículo 14, os exércitos que estão nos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Diga comigo, fala assim, euzinho, estarei lá. Aleluia. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o seu nome, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar dos 3 julgamentos que a Bíblia estabelece nesse tempo: tribunal de Cristo, juízo das nações e juízo final, para entender o momento que eles se acomodam na profecia bíblica. Aqui começa o milênio, e o milênio termina com o estabelecimento do juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Quando todos ressuscitarão para comparecer diante de Deus, não é hora, mas eu vou antecipar, presta atenção. Os salvos ressurgirão no dia do arrebatamento da igreja. Nesse dia ressuscitarão apenas aqueles que morreram em Cristo. Vou repetir, no dia do arrebatamento da igreja, da parousia de Cristo, ressuscitarão apenas aqueles que morreram em Cristo. Os ímpios, aqueles que não se renderam a Deus, em todas as épocas, em todos os tempos, somente ressuscitarão no dia do juízo final, e para o juízo final, e para a sentença eterna. Por isso Daniel diz, capítulo 12, versículo 2, que naquele dia muitos ressuscitarão. Aí ele diz, uns para alegria eterna e vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então Daniel está falando que há 2 grupos que ressuscitarão: os que ressuscitam para a vida eterna e os que ressuscitam para vergonha e condenação eterna. Para estabelecer o juízo, o reino milenial, o próprio Cristo descerá à terra, literalmente, pessoalmente. Zacarias capítulo de número 12 diz que ele descerá e todo olho o verá. E está escrito que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino milenial no ápice da batalha do Armagedon, quando as confederações do mundo estarão cercando Israel para devorá-lo, quando os judeus então clamarão a Deus por misericórdia. A Bíblia diz que virá sobre eles, Apocalipse capítulo 12, um espírito de graça e de súplica, e eles chorarão, pedindo ao Senhor Jeová que se lhes compadeça. A igreja, lá vou eu repetindo a frase, nós vamos falar disso com mais detalhe, mas a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Chega um momento que Jesus se levanta da sala das bodas e convoca a noiva para descer e reinar. A Jerusalém celeste se inclina para a Jerusalém terrestre. O olho de todos os homens verão esse fenômeno. Ele pisa no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que a presença dele no Monte das Oliveiras fará o monte rachar, uma parte para o oriente e outra parte para o ocidente. Ele ficará com os seus pés sobre as 2 partes do Monte das Oliveiras. Neste momento, com o sopro da sua boca, ele destrói o anticristo e as suas hordas.
Veremos isto mais à frente. Mas ele destrói o anticristo com as suas hordas. Por que ele vai ficar nessa posição? Lembra de João 10? Jesus diz assim: eu sou a porta. Eu sou o quê? Por que ele diz isso? Porque era comum os pastores de ovelhas em Israel, quando saíam para o campo com as suas ovelhas, quando retornavam para o aprisco, não era que cada pastor tinha um aprisco, as ovelhas ficavam misturadas. O pastor, a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Então quando o pastor chegava do campo com as ovelhas, ele ia na frente, subia no morão. Alguém sabe o que é morão? As duas peças principais de uma cancela. O pastor subia no morão, colocava uma perna de um lado, a outra perna do outro, e as ovelhas vindo do campo passavam por entre as pernas do pastor. Por isso ele diz: eu sou a porta. No mesmo texto ele diz: eu sou o pastor e sou a porta, porque aquela era uma prática do pastor. Por que ele fazia isso? Porque de cima ele conseguia contar as ovelhas para saber se havia faltado alguma que se perdera no deserto. Quando ele pisa no Monte das Oliveiras, os judeus, Israel, estará sendo esmagado pelas nações inimigas. Isaías 5:26 diz assim: ele assoviará. Só quem sabe faz assim. Quem não sabe não inventa. Ele assoviará e todas as nações da terra serão convocadas. Judeus de todas as partes do mundo vão se mobilizar dizendo: vamos para Jerusalém. O Messias chegou. O Messias chegou. Vai haver congestionamento nos aeroportos. A igreja está com Cristo e os judeus caminhando para Jerusalém, porque é um tempo em que Israel será a nação mais procurada da terra. Porque de Jerusalém emanará a justiça, de Jerusalém emanará a paz, porque lá reina o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sobre a terra. Só quem entendeu dá glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 10. Paulo diz que desde os tempos da eternidade, o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Então presta atenção, quando você ouvir alguém dizendo que você é o centro, tira de pauta. Jesus é o centro. O plano de Deus é convergir todo o universo em Cristo. Ele é o alinhamento da criação. Ele é a base, ele é o prumo, ele é o parâmetro, ele é a referência, ele é a perfeição, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Verbo. Pelo Verbo tudo foi criado, pelo Verbo tudo é mantido. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pelo Verbo, pela palavra do seu poder. Então toda a criação é mantida por causa de Cristo. Essa dispensação começa para que todas as coisas sejam convergidas nele. Essa é a primeira observação a ser feita. Segunda observação a ser feita sobre a dispensação milenial: como esta dispensação será implantada? Jesus virá à terra, ele voltará. Não estou falando da volta dele para arrebatar a igreja, estou falando da volta dele para estabelecer o seu reino. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 28, ele chama esse tempo de regeneração. É o tempo em que o mundo será regenerado, porque Cristo será o seu rei. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, Pedro chama este tempo de restauração. Vou te explicar. Romanos capítulo de número 8, versículo 22, Paulo diz assim: desde agora toda a criação conjuntamente geme.
e está com dores de parto. Quem está com dores de parto? Os diáconos. Ajuda essas crianças a se acomodarem, por gentileza. Isso. Pede para elas sentarem aí, ou vai para o culto infantil, ou fica no culto de adulto. Não quero eles brincando lá atrás, que eles estão fazendo umas piruetas nessa escada aí. É perigoso, irmão, de tribulação já chega, que eu não posso evitar. Vamos lá, desculpa. Em Mateus, Atos capítulo 3, versículo 20 e 21, Pedro chama esse tempo de restauração. Esse é o tempo que a criação será redimida. É o tempo que a criação, que a terra será purificada. Como? Basta nós compreendermos duas coisas acerca desse tempo. No período do milênio, a presença pessoal de Jesus Cristo na terra será real, e ele se assentará sobre o trono de Davi. Ezequiel capítulo 48 descreve que ele reinará sobre Israel, assentado sobre o trono de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, o anjo diz a Maria: Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Então a presença real de Jesus vai impor governo sobre a terra. A sua presença vai gerar temor e a confirmação de que tudo aquilo que a igreja pregou não era blefe, não era ilusão. Jesus é real. A sua volta é real, não é tipológica, é literal. Nós vamos ver isso. Segundo, a segunda revelação do milênio. No milênio, o sermão do monte de Mateus 5, 6 e 7, os 3 capítulos. Tudo aquilo que Jesus lançou no sermão do monte são as bases, a plataforma do seu reino. A lei do reino de Cristo está exposta no sermão do monte. É uma pena que a igreja não entendeu, e nós transformamos a igreja em quintais religiosos. Mas a igreja é a representação do reino de Deus na terra. A igreja é a agência central de Deus na terra. No período do milênio, tudo aquilo que Jesus ensinou no sermão do monte se fará real e verdadeiro. Ele é a base do seu reino. O Salmo 89 diz que no seu reino haverá justiça e paz. Diga comigo: justiça e paz. Qual é o regime desse governo no milênio? Teocrático. Deus é quem governará pelos seus princípios e fundamentos. Presta atenção: todo poder é passageiro, todo reino é passageiro. Não importa a posição que você esteja, se rei, se presidente, se governador, se ministro, não importa, tudo isto é temporário, mas o reino de Jesus é eterno. Você não entendeu? Deixa eu te contar. O reino de Jesus é eterno. Diz aí para o seu vizinho: o reino de Jesus é eterno. Agora diz para ele assim: e você vai fazer parte dele. E você vai fazer parte dele. É interessante quando Isaías, no capítulo de número 52, versículo de número 7, diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas e que proclama a salvação e diz: o teu Deus reina. O teu Deus reina.
Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi um semelhante a um ancião. E aí ele diz: eu vi um semelhante ao filho do homem, que veio em direção a ele, e ele deu todo governo, domínio e poder para governar sobre a terra. Então o reino será implantado pela vinda de Jesus, pessoalmente, literalmente. Hoje ele reina a partir da igreja. Quando essa dispensação chegar, ele vai reinar com a igreja. A igreja vai reinar com ele. Vale a pena servir a Cristo. Por isso tem um louvor que diz assim: valeu a pena esperar. Você está passando por luta? Quem está passando por alguma luta? Levanta a mão. Qualquer lutinha. Ai, pastor, lutinha porque você não tem noção. Está passando? Ei, Paulo diz assim: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, se filhos, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que coisa linda: porque para mim tenho, diz Paulo, Romanos capítulo de número 8, versículo 15, a seguir: para mim tenho que as tribulações deste tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Só mais duas coisinhas. Onde será a sede desse governo? Não será Washington, nem Londres, nem Brasília. Eu já ia dizendo muito menos, mas tiro muito menos, deixa entre parênteses. A sede desse governo não será Paris. A sede do governo de Cristo será Jerusalém. Jerusalém desprezada pelos inimigos. Jerusalém centenas, milhares de vezes invadida por exércitos inimigos. Jerusalém considerada uma capital antiga, estranha, rejeitada. Isaías confirma isso no capítulo 2, versículo 2 até o 4, quando diz: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Versículo 3: irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes se converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ezequiel 48, não vou ler o capítulo inteiro. Estabelece Jerusalém como a sede desse governo, como a sede desse reino. Nesta época, os crentes de todas as épocas, a igreja, os crentes do Antigo Testamento, aqueles que se converteram no período da grande tribulação. Sério, pastor, e vai ter conversão lá no período? De novo, vamos ver isso com mais detalhe. Mas aqueles que se converteram no período da grande tribulação, todos reinarão com Cristo. Estaremos juntos com Ele e nos associaremos à sua glória. Isaías capítulo 11, versículo 1 até o versículo 12 descreve isso de maneira linda.
extraordinária. Eu tenho vontade de continuar e o relógio me interfere. Isaías capítulo 11 diz assim: então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes nascerá um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a causa dos mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Todo esse capítulo descreve o reino do Messias, e a igreja fazendo parte deste reino com ele. É por isso, irmãos, que eu vou te dizer uma coisa: não compensa nenhuma das demandas da terra que não sejam partidas do princípio da justiça. O que nos espera é muito maior. O que nos espera é tão mais amplo. O nosso problema é que nós só temos visão da terra. Quem aceitou a Jesus como Salvador da década de 90 para cá, levanta a mão, por favor. Dos anos 90 para cá, quem aceitou Jesus dos anos 90 para cá, levanta-se a mão. O que aconteceu, pastor? Não entendi. Dos anos 90 para cá, começaram a pregar apenas a perspectiva da vida na terra. Parou-se de pregar sobre a nossa perspectiva maior, que é a vida nos céus. Então muitos crentes desta geração não admitem não ter sucesso na terra, não admitem não ficarem ricos na terra, não admitem não serem os melhores na terra, porque lamentavelmente os pregadores, desde o final da década de 80, sobretudo década de 90, anos 2000, começaram a pregar sobre sucesso terreno, vida aqui, glória aqui, conquista aqui, paz aqui. Mas a promessa de Deus nunca foi riqueza aqui, nunca foi paz aqui, nunca foi vida tranquila aqui. E eu não estou dizendo que você não pode ser rico, e que você não pode ter tranquilidade, que você não pode prosperar. Eu só estou te dizendo que aqui é temporário, é passageiro. O nosso foco é os céus, o nosso alvo é a glória, a nossa esperança é Cristo. Deixa eu destacar mais duas coisas muito rapidamente, já fecho a Bíblia, não vou ler as referências por causa do tempo. Vou apenas mencionar, porque nós vamos voltar a tratar disso de maneira mais detalhada. Quais são as marcas do reino milenial de Cristo? O que se destaca? Será um reino literal e universal. Vai alcançar toda a terra. Segundo, por causa da presença e da restauração da criação, os animais serão mais dóceis. Isaías capítulo de número 65, versículo 25 diz que o lobo e o cordeiro caminharão juntos. Isaías capítulo 11 diz que a criança brincará com a serpente. É um tempo de plena paz, inclusive no reino animal. Inclusive no reino animal. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7 diz que é um tempo de plena e perfeita paz e justiça, que as nações transformarão as suas armas em ferramentas de trabalho. Então será um período de produção, de crescimento, de expansão. Isaías 35 diz que a terra se tornará mais fértil. Isaías capítulo 65, versículo 20, 21 e 22 diz que a vida será prolongada.
os homens voltarão a viver longa vida. Diz o texto que o jovem, Isaías 65, deixa eu ler o texto para eu não citar de maneira equivocada. 65, capítulo 65, versículo 20: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Não é que ninguém vai morrer, vai. Quem morreu? Uma criança, seu Zezinho. Quantos anos tinha? 100. E o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Fica tranquilo, isso não, você não está incluso nessa lista. Por que você não está incluso nessa lista? Porque nós já estaremos em corpo glorificado. Ei, agora você não morre mais. Eu vou repetir que ninguém ouviu. Aqui você não morre mais. Você já está com Cristo, já recebeu o corpo glorificado. Você já está no estágio da eternidade e reina com Ele. Satanás estará preso, nós vamos falar disso, e será amarrado por 1000 anos, para que não consiga operar e nem enganar mais as nações. É por isso que Satanás está trabalhando alvoroçadamente, porque precisa cumprir a sua meta. Porque quando a trombeta tocar, a contagem regressiva começa. Depois do arrebatamento da igreja até a instituição do milênio, não é um tempo prolongado. Satanás sabe, vai descer um anjo do céu. O texto diz um anjo forte, e o anjo traz na sua mão uma cadeia, para prendê-lo e lançá-lo no abismo por um período de tempo, para que ele não engane mais as nações desse período. Então todas as nações reinarão. O que acontece depois do milênio, pastor? Depois do milênio Satanás vai ser solto. Aqui está o teste final da corrupção humana. Deus é muito amoroso, Ele não vai jogar ninguém no inferno. Presta atenção. A humanidade vai ver Jesus reinando por 1000 anos na terra, literalmente. A humanidade vai ver a terra se tornar mais fértil, os animais se tornarem mais dóceis, a vida se tornar prolongada, a paz se estabelecer por 1000 anos. E quando esses 1000 anos terminarem, Jesus recolhe a igreja consigo e Satanás é solto. Aí a Bíblia diz, por um período de tempo, e não diz quanto tempo, e voltará a enganar as nações. Aqui está o teste final. A humanidade é tão corruptível e corrompida que a Bíblia diz que eles se levantarão. A humanidade, depois do milênio, depois de ter visto Jesus por 1000 anos, se levantará contra Deus e contra o seu Cordeiro. Então desce um fogo do céu, hecatombe celestial, que extermina a todos. Aí João diz: então eu vi um grande trono branco. O teste final foi feito, a humanidade revelou a sua estrutura. Então se estabelece o juízo final, e eu e você reinaremos agora eternamente com Jesus. Fica de pé, por favor. Quando angelical trombeta esse menino. A partir da próxima semana nós vamos trabalhar um pouco das 70 semanas proféticas de Daniel. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar uma semana por semana, não serão 70 semanas. Pode ficar em paz. Aí nós vamos entrar no aspecto escatológico do Novo Testamento, para a gente entender os sinais, a vinda, o arrebatamento, o reino milenial, a grande tribulação. Aí Apocalipse puro. Mas enquanto isto, todo crente que tem esperança, todo crente que tem certeza da salvação, ei, uma palavra de esperança para você que já perdeu alguém amado. No dia que o meu irmão partiu para a eternidade, vítima de um choque elétrico, aos 17 anos,
Foi uma experiência agressiva, forte para nós. No dia do sepultamento, eu coloquei a mão no seu peito e disse para ele: até o dia do arrebatamento, a gente se encontra nas nuvens. Bom, pelo menos naquele momento eu tinha a certeza que eu seria arrebatado. Isso está no controle de Deus. O fato é que você que perdeu alguma pessoa amada e que em Cristo partiu para a glória, dá uma sacudida de leve, né, irmão, porque está doendo, e diz para ele assim: você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo. Mas pastor, dá uma de Marta agora. Vai lá, aviva o espírito de Marta. Eu sei, no dia do arrebatamento, na ressurreição do último dia, tipo, para que serve mais? Eu vou lá saber quem é, e eu vou reconhecer. Eu vou concluir com esse texto. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Tá, então também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não, ninguém entendeu. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Para mim o detalhe está aqui, ó. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Esta expressão, juntamente com eles, indica que antes de chegarmos no céu, nos encontraremos nos ares. E a expressão juntamente fala de reencontro, festa de encontro. Estaremos juntos, reunião de família. Não é mais a família do aspecto consanguíneo, porque agora estaremos em corpo glorificado, mas saberemos quem é quem. Nos veremos. E Paulo olha para nós e diz assim: quem, portanto, confortai-vos com estas palavras. Quem tem essa esperança, diga amém. Quem tem essa esperança, diz João, purifique-se a si mesmo, assim como ele também é puro. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, trabalha em mim, não me deixa desatento a este dia, que o teu Espírito me desperte para o dia que haverei de me encontrar contigo.